Muito bem, deixa eu comentar já um pouquinho sobre o tema da conferência. Não é o tema que eu vou ministrar da conferência, que é paixão pela presença. Quando em reunião nós tivemos com o paizão, com o apóstolo Ricardo, ele é Ricardo Marciano, eu sou Ricardo Terra, tá? Brincadeira, gente, não colou, mas tá jóia. Quando nós tivemos, aí Deus deu essa revelação, eu fiquei meditando um tempo, orando e apresentando a Deus essa ideia da paixão pela presença. Nós estamos falando evidentemente da presença, tá lá, ó, paixão pela presença, da presença de Cristo, que a igreja, penso eu, deve ser apaixonada, deve desejar a presença de Jesus constantemente, não é só no culto não, tá? Na condução, no trabalho, em casa. Se tem um povo na terra que tem que ser apaixonado por Cristo, somos nós. Mas, quando entro mais, isso me machuca um pouco. Entrou mais, mas não é uma realidade plena. Nós vemos, e eu meditando, o Espírito falou comigo, o Espírito Santo, eu pedi em uma reunião, eu falei para o apóstolo, não tinha nada definido quem ia ministrar a primeira, a segunda, a terceira, eu falei, deixa eu ministrar a primeira, e aí aceitaram, né, me deram a responsabilidade de ministrar a primeira, mas eu penso que talvez nunca mais vocês me chamem para ministrar, porque eu vou pegar pesado, gente. Sabe por quê? Porque essa é uma realidade que nós gostaríamos que fosse de toda a igreja, apaixonados por Jesus, mas ela está um pouquinho distante ainda, não sei aqui, mas olhando para as igrejas eu percebo que está um pouquinho distante. Olha, tem água com gás, tem 100. Não, pode deixar, pastora. Aqui vai assim mesmo, nem que eu percebo que nós não estamos tão apaixonados, ou não temos essa paixão, esse fogo pela presença. Eu já abri, foi só para você se exercitar, tá vendo? Deus abençoe, pastor. Nós nem estamos tão apaixonados assim. E eu tenho uma responsabilidade muito grande dentro daquilo que o Espírito Santo me deu para ministrar, falar com você, e quero dizer que serve para mim também. Passa sempre primeiro por quem ministra, ou seja, me ensina, me corrige, me alinha com a vontade de Deus, mas eu estou olhando como apóstolo para uma realidade hoje na terra, de pessoas e pessoas dentro da igreja, mas nem todos apaixonados, que estão distantes do amor de Jesus e da presença, essa busca pela presença. Então eu quero ministrar um pouquinho, não quero fazer nenhuma ênfase, embora eu enxergue Maria, mãe de Jesus, como uma mulher agraciada conforme a Bíblia diz. Eu não estou aqui, não vou fazer nenhum estudo de Maria, Mariologia, nada disso, mas eu quero só que você entenda, porque foi o texto que Deus me deu, e eu vou ministrar sobre destronando a religiosidade. E é um perigo. Nós vamos acompanhar, eu acho que eles vão colocar lá na tela o versículo, e você pode acompanhar ou na tela ou na sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 29. Quando Maria recebe NVT, opa, tá vendo? Ao meio da revista corrigida está diferente. Vamos para a NVT lá. Aí eles vão fazer a mesma leitura. Se tiver, tá? Se não tiver, também fica em paz. E o texto diz assim, na NVT, nova versão transformadora. Eu estou usando bastante essa versão, embora eu já tenha usado as outras. Diz assim: confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer, porque na verdade ela recebe uma visitação do anjo, e o anjo traz uma informação para Maria. Agora vamos compreender o seguinte: é o cumprimento da palavra. Deus
a Bíblia nos fala que Deus já havia planejado, Ele tem o plano de absolutamente tudo nas mãos, o controle de tudo em suas mãos. Ele tinha planejado que de uma mulher nasceria então uma semente, que seria o filho dele, filho de Deus, Jesus, e nesse caso ele pisaria a cabeça da serpente. Tudo bem? Amém até aí? Quantos estão comigo? Então veja, o anjo aparece em um determinado tempo para uma mulher. Poderia ter sido antes? Acredito que não. Poderia ter sido depois? Acredito que também não, porque Deus sempre faz tudo no tempo certo. Agora olha que interessante, ele aparece para uma mulher, e eu entendo, eu vou usar esse termo aqui, talvez não seja o apropriado, mas eu entendo que Maria foi o pano de fundo para a vontade de Deus, para o cumprimento da vontade de Deus, para que nascesse o filho dele, o filho de Deus, assim conhecido Filho de Deus. Nós vamos ver isso no texto, e a Maria foi o pano de fundo nesse cenário, para o nascimento, para o cumprimento da palavra. E perceba, nós vamos ler o texto, que a Maria, ela era virgem, e no conceito, eu nem quero mudar o conceito moral, nenhum tipo de conceito na sua vida, mas eu quero só trabalhar isso no sentido literal de antigamente, figurado para hoje talvez para alguém. Mas a Maria era virgem, e naquele tempo era uma das coisas que para um casamento importava muito, a mulher não ter tido contato com outro homem. Bom, aparece o anjo e diz algo para Maria, ela ficou confusa. Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer, e o anjo diz: não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Agora presta atenção nessa parte. Ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. E Maria perguntou ao anjo. Você veja que quando nós não temos já vou começar aqui, eu vou continuar lendo. Quando o espírito de religiosidade ele não atua em nossas vidas, quem atua é o Espírito Santo, que é um espírito de liberdade. A Maria não confronta, ela pergunta. Eu posso perguntar coisas a Deus: por que eu estou sofrendo? Por que eu estou doente? Esse é o espírito de liberdade, eu estou dando exemplo. Mas ela pergunta então, e eu vou voltar lá para o texto, e ela diz assim, olha o que ela alega. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou o quê? Eu sou o quê, gente? Virgem. Como pano de fundo, Deus escolheu uma mulher que estava dentro de um conceito da época. Eu não estou dizendo que esse conceito deva ser quebrado hoje, eu só estou voltando o tempo para você entender. Deus escolheu uma mulher que era crente de verdade. Deus escolheu uma mulher que era apaixonada por Ele, para ser o pano de fundo, para ser alguém que iria gerar. Diga para a pessoa que está do seu lado: Maria gerou o Filho de Deus. Vamos lá, gente, nem está no esboço, mas só para você entender. Assim como Deus procurou uma mulher dentro daquele conceito para que ela gerasse, esse é um tempo que nós estamos vivendo, onde o Espírito Santo está buscando pessoas também para gerar Cristo dentro delas. Isso é paixão. Paixão pela presença. Se você não tem paixão pela presença, é porque de verdade tem um espírito de religiosidade impedindo, porque o espírito de religiosidade ele impede a paixão pela presença. Mas nós vamos continuar. Então, quem é que Deus achou? Uma mulher apaixonada por Ele. Então veja só, ela diz: mas como isso acontecerá? Eu sou virgem. Como é que eu vou gerar alguém? Não sei, eu aprendi no meu conceito, talvez Maria falando, eu aprendi nos meus conceitos que só com a conjugação carnal, só com a relação sexual, mulher e homem, e aí através daquela relação, se Deus achar graça,
então eu posso gerar. E como é que eu vou gerar se eu nunca tive contato com homem nenhum? E tem mais, estou prestes a casar. Aí veja que interessante. O anjo respondeu, olha lá. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Há duas etapas aqui maravilhosas. A primeira etapa é que o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você. O Espírito Santo é que gera em nós o Cristo vivo dentro de nós, para que Ele faça morada. É o Espírito Santo, essa é a obra do Espírito Santo. E segundo, o próprio anjo cita, na verdade, o Salmo de número 91 para Maria, que ela era bem conhecedora. Então veja, ele cita: e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Salmo de número 91 diz que aquele que descansa na sombra, debaixo da sombra do Altíssimo, não é verdade? Não tem poder nenhum. Agora, da sombra eu me lembro bastante, eu nunca estive em nenhum deserto, mas um lugar muito quente. Bom, mas de onde eu vim, do interior, se você andar lá em Mariápolis, aqui a maioria não conhece, acho que só o Zé Carlos, lá em Adamantina, não é? Se você andar no sol muito tempo, e logo você fica procurando uma árvore, porque a sombra da árvore, ela vai te restaurar, revigorar. Aí o anjo está falando para Maria: fica tranquila, porque a sombra do Senhor é que vai te dar vigor para daqui em diante. Presta atenção. Deus escolheu uma mulher que no conceito divino tinha todas as propriedades, tinha absolutamente tudo para gerar seu filho. Sabe, não é querendo dizer, mas e as outras não tinham? Bom, Deus escolheu uma mulher que tinha toda essa condição. Vou continuar lendo. Portanto, o bebê vai nascer, será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta, e agora é que é legal, né? Além disso, a sua parenta, Isabel, ficou grávida em idade avançada. O anjo faz questão de trazer um testemunho daquilo que o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, já havia feito com alguém da parentela de Maria. Sabe aquela tua parenta, Isabel? Pois é, ela também, que era estéril, ela também ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Presta atenção. Paixão pela presença. A Maria respondeu: sou serva do Senhor. Os apaixonados, aqueles que têm paixão pela presença, eles têm sempre essa frase: sou serva, sou servo do Senhor. Agora ouça bem, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Eu estou aqui, lembra de Isaías? Depois da brasa que foi pega com uma tenaz e colocada nos lábios de Isaías, e depois foi purificado, e depois o Senhor, ele ouve: quem irá, quem fará? E ele disse o quê? Eis-me aqui. Teve um processo, gente. Ele disse que ele vivia no meio de pessoas de impuros lábios, e quando ele fala isso, dá uma conotação de que ele também participava. E o anjo falou: vamos resolver o teu problema agora. Ele traz uma brasa, toca nos lábios e fala: tua culpa foi tirada. Você não tem mais pecado, você está purificado. E quando então agora os ouvidos espirituais de Isaías abrem e ele ouve: quem irá, quem fará? Ele diz: eis-me aqui. Isso é próprio de quem tem paixão pela presença de Deus. Bom, vamos continuar que eu tenho mais coisa aqui. Então ela diz: eu gosto disso, sou serva do Senhor. Não é verdade? Sou servo do Senhor. Que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Alguns dias depois, a Maria é incrível, né, cara? Eu estou falando assim,
por favor, vê se você entende, tá? Eu não sou católico não tenho nada contra, mas assim, cada um com a sua religião e eu não tenho religião. Mas olha só, foi incrível, essa mulher foi incrível. Alguns dias depois, o anjo se foi, e alguns dias depois ela falou assim, bom, ele falou que Isabel estava grávida. Vou lá também contar o meu testemunho agora. Olha só, uma pessoa apaixonada por Jesus, pela presença de Deus. E olha que interessante, eu falo de Jesus, lógico que ela foi mãe de Jesus, mas tudo bem, então, apaixonada por Deus. Mas olha que interessante, alguns dias depois ela foi apressadamente à região montanhosa da Judéia, cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Presta atenção, vamos voltar aqui que eu quero fazer aqui uma tração paralela. A Maria iria gerar o Filho de Deus, tudo bem? Amém? Jesus. A Maria ia gerar biologicamente, fisicamente, através de uma obra de Deus, do Espírito Santo, sim, mas ela gerou. Hoje a gente usa o termo gerou, né, no passado, mas ela iria gerar Jesus. Olha que interessante. Ela chega na casa de Isabel e ela saudou Isabel. Olha o texto seguinte, ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela. Olha o finalzinho desse versículo. Isabel, me ajuda, o que diz aí? Nós vivemos uma geração onde precisa ser destronado o espírito de religiosidade para que você seja gerado em você pelo Espírito Santo, o Cristo vivo dentro de você. Mas eu já tenho Jesus, cuidado, vou explicar aqui, porque tem um espírito de religiosidade enganando muita gente. Quando você é servo, e você deixa que o Espírito Santo gere em você Jesus, presta atenção, todos os lugares onde você chegar, por ter Jesus gerado em você através do Espírito Santo, você vai mover aquele lugar. As pessoas serão tocadas. Sabe, eu ouço algumas coisas, irmão, não é no sentido de acusar, mas quando eu ouço algumas coisas, essa semana, por exemplo, às vezes eu falo e às vezes eu não falo, eu fico quieto, eu tento discernir o que Deus tem, o que eu devo fazer, mas essa semana eu fechei, estou fazendo uma reforma em casa, e eu mesmo estou fazendo tudo, mas a parte da sanca de gesso, eu contratei um rapaz, e há muitos anos, há 20 anos, ele fez toda a parte de gesso na igreja, na minha casa. Eu encontrei com ele, fui lá, ele falou, não, eu faço para o senhor de novo, pastor, vamos lá. E ele mandou um rapaz, e aí o rapaz era cooperador de uma igreja. Quando o contratado, o dono da empresa, ele me chamou de pastor, o outro ouviu e falou, eu sou cooperador da igreja. Que bom, glória a Deus e tal, tudo bem. Quando sai o dono da obra, não sei, a pessoa contratada, sai o dono, esse rapaz que é cooperador falou assim, nunca mais contrate esse cara, porque ele é macumbeiro, esse cara não vale nada. Me deu uma vontade de falar para ele, e tu trabalha para um macumbeiro? E começou a falar tanta coisa, e meu irmão, pensa numa pessoa que tem que se segurar, porque eu sou impulsivo. Eu acho que a minha língua passou no esmeril, eu tenho a língua afiada. Eu tenho que tomar cuidado para não falar, porque machuca. E aí o Espírito Santo falou, não fale nada. Não fale nada. E eu fiquei calado, e ele reclamou o tempo todo que estava lá. Porque esse cara não faz nada certo, porque não sei o que. E eu falei, não, agora eu vou falar. E o Espírito Santo, mantenha-se calado. Quem chega? O patrão dele. A pessoa mudou o jeito de falar, meu amigo, esse camarada é top demais. E o Espírito Santo então me disse, é um espírito de religiosidade. De religiosidade. Eu faria o contrário, eu faço o contrário. Independente da religião,
se Jesus está gerado dentro de mim. Assim como Maria chegou na casa de Isabel, o Espírito Santo a encheu, eu vou permitir, porque eu tenho paixão pela presença, que o mesmo Jesus que vive dentro de mim, que foi gerado, se manifeste também na vida daquele, independente da religião que seja. Passa de novo para o texto, senão eu vou ficar aqui até de noite. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel agitou-se dentro dela. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Irmãos, quando eu ouço alguém dizendo que meu marido não quer saber de igreja, meus filhos, é isso, é aquilo, talvez porque não seja Jesus Cristo gerado dentro de você, mas um espírito de religiosidade. Eu nunca quebrei nenhuma imagem dentro da casa quando eu era solteiro com a minha mãe, nunca quebrei nenhuma imagem, nunca rasguei nada, nunca critiquei, mas quando eu me converti, eu fui lendo a Bíblia com ela e mostrando o Cristo que vivia dentro de mim. E um dia ela falou, o que tiver errado aqui você pode tirar tudo. Opa, agora chegou o momento. Agora eu vou descer o cacete, Satanás. Não é? Quebrei, rasguei, queimei, tudo, limpei a casa. E não falei nada antes. Não critiquei. Absolutamente nada. Mas vamos voltar para o texto. Em alta voz Isabel exclamou, você é abençoada entre as mulheres. E abençoada é a criança do seu ventre. Porque tenho grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Veja, ela chama de abençoada, mas o que ela está valorizando é a mãe do meu Senhor. Do Senhor. Quando ouvi sua saudação, um bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Gente, tem uma troca aqui, né? A Maria vai para lá para contar um testemunho, e a de lá já sabia tudo. É mesmo o reino de Deus. Quando você entra aqui, eu não sei de nada da tua vida, mas eu sirvo a um Deus que sabe tudo. Sabe tudo da minha vida e da sua. Isso é muito legal. Agora, qual é o grande problema? Pode tirar o texto para mim. Qual é o grande problema? É a atuação do espírito de religiosidade. Eu poderia citar, e lógico que eu não vou me alongar, mas eu poderia citar aqui uma série de subtítulos ou subtemas. Eu poderia colocar pelo menos 7, mas eu escolhi só 3. Eu acho que tem muita coisa que vai acontecer durante o dia, que Deus vai agir, operar de uma maneira tão forte aqui. Mas eu acho que de verdade, se você quer milagre, se você quer batismo com o Espírito Santo, se você quer ser apaixonado pela presença, se você quer uma mudança de vida, eu acho que não tinha outro tema para comer. Não sou melhor que ninguém, eu sou menor. Eu ainda sou o filhote. Mas assim, não tinha outro tema melhor para começar do que nos livrar de um espírito de religiosidade. De religiosidade, irmãos. Porque, olha, eu trouxe 3 subtemas, mas já vou começar já com o primeiro, mas antes eu quero te falar que só existe uma maneira. Eu vou dar 3 maneiras como o espírito de religiosidade age, mas só existe uma maneira para nos livrarmos do espírito de religiosidade. Eu não sei aqui, irmãos, não sei aqui, de verdade, aqui é o Pedro Ferrari, o pastor Pedro e a pastora Cláudia, pronto. Mas pensa como é difícil você ministrar, como por exemplo na igreja que eu sou apóstolo, que eu sou pastor. Pensa como é difícil você ministrar, porque quem está em cima vê tudo. Eu vejo o sorriso, eu vejo a cara que não está gostando, eu vejo o balançar da cabeça, afirmando ou muitas vezes não afirmando. Mas pensa como é difícil quando você vai ministrar a oferta e alguns crentes, alguns cristãos ou pseudos cristãos, eles decidem abrir a Bíblia para ler algum versículo. Ou para orar. Não faz sentido. É o espírito de religiosidade impedindo que a pessoa seja abençoada. Você quer ler a Bíblia, você lê na sua casa. O momento da ministração, agora nós podemos anotar. Estou vendo que tem gente que anota, deve anotar. Não confie na sua cabeça, você vai lembrar. Agora, é incrível como na hora da oferta, geralmente, aquela pessoa quando levanta com a Bíblia debaixo do braço. Ela senta
Bíblia aqui, Bíblia ali, na hora da oferta ela está lendo. Ela está tentando discernir algum texto da mensagem. Deixa eu ler aqui porque eu estou tentando. Espírito de religiosidade claramente agindo. Porque há um tempo para todas as coisas. E o tempo da mensagem é o tempo que Deus quer falar com a igreja, dando direcionamento, destino para a igreja. Todas as vezes que a gente muda esse foco, tem um espírito de religiosidade habitando ali, agindo. Presta atenção, só existe uma maneira para nos livrarmos do espírito de religiosidade, é quebrantamento. Se não houver quebrantamento, ele vai agir. Eu não estou dizendo, por favor, vai mudando a chavinha aí. Eu não estou dizendo que vocês têm o espírito de religiosidade, não. Eu só estou colocando, o espírito de religiosidade, ele vai viver tranquilamente dentro da vida de um pseudo, de uma pessoa que se diz cristã, tranquilamente até a volta de Cristo, e possivelmente, quando Cristo voltar, essa pessoa que tem o espírito de religiosidade, vai conhecer a parte do subsolo, lá de baixo, possivelmente, porque ela tem característica de cristão, ela tem característica de santidade, mas quem está agindo lá dentro, na verdade, é o espírito de religiosidade. Quando eu dava aula, agora não mais, e agora para lembrar também vai ser muito difícil, mas tem uma bactéria que ela age no campo. Então essa bactéria, eles colocam o nome até na formiga de formiga zumbi. É mais ou menos que nem essa droga nova que tem aí, K9, né? O cara toma aquela droga, não sei nem como é que funciona, ele fica, e é incrível, lá na minha cidade ou nas cidades vizinhas, a pessoa fica, ela dorme em pé, ela está assim, ó, está parecendo aqueles camaradas do centro da cidade, estão pedindo dinheiro e fazem estátua lá, fica. Essa conhecida formiga zumbi, ela se alimenta lá de alguma coisa e acaba ingerindo essa bactéria, o vírus, não sei, e ela vai no sistema nervoso, no sistema cerebral, não sei, da formiga. De formiga eu não entendo nada. A única coisa que eu sei é que se você tiver preguiça, você tem que ter com ela, né? Vai ter com a formiga, mas de resto... E aí então, ela se instala e faz da formiga como se ela fosse uma formiga zumbi. Ela começa a direcionar a formiga para uma região onde ela sabe que existem animais que vão se alimentar da grama, porque ela precisa procriar. No animal grande ela não faz nada, mas aí ela vai, o animal está comendo a graminha, come também a formiga, e ela procria no animal, e o animal nas fezes coloca então mais e assim vai. Mais ou menos para você entender, tá bom? Muitas vezes, o espírito de religião, aliás, quase todas as vezes, ela faz isso com o cristão. O espírito de religiosidade habita na vida do cristão, e ele vai para a igreja. Você consegue entender isso? Ele dá glória a Deus, ele levanta a mão, canta louvores, Maranata, canta coisa linda, está fazendo tudo isso, olha lá, mas quase que eu ia cantar aqui, mas aí vai vender CD, não vai conseguir vender os seus, hein? Aí, ó, olha só, o espírito de religiosidade habita muitas vezes no coração de alguns cristãos, e não tira ele da igreja, mantém ele na igreja. Ele se sente salvo, mas não é. Ele se sente servo do Senhor ou serva do Senhor, mas não é. Ele só é controlado pelo espírito de religiosidade. E a única maneira que existe para nos livrarmos é quebrantamento. E quebrantamento, eu coloquei aqui, é a tristeza e arrependimento pelos pecados. Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, mesmo estando dentro da igreja, você então não está quebrantado. Não há um quebrantamento. E o quebrantamento pelos pecados é quem tem o coração quebrantado, ele fica triste porque sabe que errou. Irmãos, deixa eu te falar, talvez vocês não, talvez vocês já tenham até asa, eu não tenho ainda. Mas deixa eu te falar uma coisa, se eu faço uma coisinha errada, aquilo já machuca meu coração. E eu faço coisinhas erradas, por favor, não pensa coisas assim. Às vezes eu faço.
Por exemplo, eu vejo que quem dirige é vulnerável, às vezes reclamar, não falo palavra torpe, palavrão, mas eu confesso que às vezes o camarada faz alguma coisa no trânsito, eu falo, meu, é um babaca, pronto. Já pecou. E basta alguns segundos, quando vai embora, o Espírito Santo vem assim, ó. Eu falo, Jesus, o que foi isso que eu falei? Aí eu canto até o louvor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Olha que chique, gente. Eu estou quase cantando, hein? Olha só. Não. Mas tá bom, por hoje basta, né, gente? Olha só, é o arrependimento. Se não houver arrependimento, coração quebrantado, pode ser que tenhamos um espírito de religiosidade operando dentro de nós e nos impedindo de termos paixão pela presença de Deus. É comum ouvir dos mais velhos aí, bom, eu não estou nessa fase, mas eu estou com 25 agora, 25 anos que eu estou casado, né? Mas olha só, dos mais velhos, louvores, eram aqueles de antigamente. Aí a gente ouve assim, aquela geração de antigamente. Eu teria vergonha de falar isso, irmãos. Aquela geração de antigamente, é que era uma geração de crente de verdade. Eu tenho vergonha de falar isso. Porque essa geração que está nascendo, ela tem que receber a presença como Isabel recebeu de Maria, ela tem que receber a presença de Cristo através da tua vida. Cristo tem que estar vivo dentro de você. Essa geração, ela tem que ser contagiada pelo Cristo vivo que habita em você e em mim. E às vezes a gente arruma um monte de desculpa aí. Arrependimento é arrependimento pelos pecados. Quem tem o coração quebrantado fica triste porque sabe que errou e quer consertar o que fez. Coloca para mim Salmo 34, 18. Pode colocar qualquer versão. Diz assim, ó. Estou até com medo, o que é aquilo ali? O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Presta atenção. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Eu vi na televisão que está tendo um avivamento lá, está fantástico. Está tendo um avivamento ali na igreja, está tendo um avivamento, aquela igreja foi avivada. Queridos, é o mesmo Deus. Quando a igreja entender, se arrepender dos seus pecados, eu estou falando de maneira individual, quando nós entendermos alguns princípios, o avivamento chegará também sobre nós, porque nós também somos filhos. E ouça, primeira coisa então, coloca lá o subtema primeiro, a primeira coisa que o espírito de religiosidade age, que a gente precisa aprender, é que ele age silenciosamente. Veja, ele age silenciosamente, você não consegue perceber. Não é questão de onde você transporta a Bíblia. Não é questão, mas é uma série de coisas. Ele age silenciosamente, ele não dá sinal. Ele não vai dar sinal porque ele quer te manter cativo dentro de uma religiosidade. Os teus atos, as tuas ações e os resultados serão daqueles que têm o espírito de religiosidade, sempre o mesmo. Olha só, primeira coisa que o espírito de religiosidade faz, então ele age de maneira silenciosa, mas ele transforma a paixão pela presença em compromisso cumprido.
E aí a gente começa a entender, porque paixão pela presença é uma coisa que você está sempre... Eu não gosto muito desse termo apaixonado por Cristo. Eu tenho músicas, tudo. Eu gosto mesmo da palavra amor. Mas tudo bem, não vou nem na etimologia da palavra. Mas vamos lá entender uma coisa. Quando eu tenho paixão pela presença, irmãos, eu não posso ouvir sequer falar, o pastor Pedro falar que vai ter um culto que eu sei que também tem gente que não gosta de falar que se fica arrepiado, mas eu já fico todo arrepiado, falo, vai ter culto quando? Eu já marco porque eu tenho paixão pela presença. Não é dever cumprido, congregar não é dever cumprido, irmãos. Não, nunca foi. Presta atenção. Ele age tão silenciosamente que ele troca a paixão pela presença por uma obrigação. Para que colocaram uma tal dessa conferência? Porque, já tem culto domingo. Ainda coloca mais um outro culto. Depois tem oração, tem não sei o quê. Conferência para quê? Estou dando um exemplo. Mas aqueles que são apaixonados por Jesus Cristo, eles ficam atentos, sabe, assim, movidos pelo Espírito, atentos para saber se vai ter alguma coisa. Se o pastor passa na frente da igreja, está abrindo o portão porque esqueceu alguma coisa, vai ter culto, já vou ficar aqui. Então, eu não estou dizendo que é só na igreja, mas ele tem tanta paixão pela presença, que orar não é obrigação, jejuar não é obrigação, é paixão por intimidade, por aproximação. E o espírito de religiosidade, ele te transforma, ou ele transforma as pessoas em algo quase que idêntico. Deixa eu te falar uma coisa, não sei se você já teve o desprazer de pegar em algum momento, sei lá, como troco, uma nota falsa. Já viu uma nota de dinheiro falsa? Eu, por exemplo, conheço muito bem, só tocar no dinheiro eu já sei se ele é verdadeiro ou não. Por isso que eu só vou repassando. Mas presta atenção, se você pega uma nota falsa e você compara, faz uma comparação. Eu tenho um amigo no comércio, e quando saíram essas notas de 200 reais, e aí ele falou, dá uma olhada, vê se pode, o caixa não viu, passou, e eu olhei e falei, gente, mas é idêntico, mas é falsa. Mas como é que você sabe que é falsa? Olha, geralmente uma das coisas, né, que a gente faz, pelo menos desde criança, coloca contra a luz para ver se tem uma marca d'água lá escondida, não é isso? Eu acho que nós também passamos diariamente contra a luz chamada Jesus Cristo, e Ele olha e verifica se somos falsos ou não. Eu só acho. Porque o espírito de religiosidade, ele te mantém muito parecido. Primeira linha, não é? Como eu gosto disso. Como eu gosto disso, né? Vou comprar alguma coisa, eu entrei numa loja e eu perguntei, falei, puxa, como está barato essa camiseta da marca tal, geralmente é R$1.000, está tão barato, é original? Ela falou, é primeira linha. Espera lá, deixa eu falar uma coisa. Aí eu falei para o lojista, quando você diz primeira linha, você está querendo dizer é falsificado, não é isso? Não, primeira linha é que é o melhor produto abaixo do original. Ah, tá. Queridos, você não foi chamado para ser primeira linha. Você foi chamado para ser original. Ele age tão silenciosamente, de uma maneira tão sutil. Eu sei que alguém vai falar joio, é trigo, e a gente não sabe definir. Eu também não estou aqui para dar explicação como nasce o joio, como fica o trigo. Bom, enfim, eu conheço bem pouco do trigo e, na verdade, eu nunca vi joio, a não ser aqueles fisicamente que de vez em quando perambulam pela igreja. Mas também não devo arrancar, né? Por isso é que eu não arranco, eu só peço para ele caminhar em outro pasto. Mas olha só, ele transforma tão próximo, é a primeira linha, mas tão próximo que você não consegue identificar. Às vezes eu ouço, fulano de tal é uma bênção. A pessoa entrou no gabinete para falar alguma coisa para mim, eu falo,
Sabe aquele pessoal que atravessa com a arca o Jordão, e quando os sacerdotes com a arca botam o pé no Jordão e as águas se separam, e aí eles têm que ficar lá para que todo mundo passe? Eu fico imaginando que aqueles sacerdotes, eles ficavam olhando, caramba, como é que pode, ó, aquela irmã fofoqueira vai pisar primeiro do que eu do outro lado. Irmão, sabe que não passa só na... Aí a pessoa está falando, fulano é uma bênção, e eu sei no gabinete quem é. Você quer ver um exemplo? Uma pessoa entrou no gabinete e falou, e ainda bem que falou, e falou assim, eu preciso confessar algo com o senhor precisa cuidar de mim, o que está acontecendo, meu filho? É que eu tenho vontade de matar minha filha, recém-nascida. Eu o quê? Sim, eu tenho vontade, todas as noites eu acordo, recém-nascida, e eu tenho vontade de matar minha filha. Eu vou até a cozinha, pego uma faca, eu falei... Você já fica até distante, né? Se ele vai matar a filha, o que ele vai fazer com o pastor dele? E aí a gente ora. Eu falo, você precisa conversar com a sua esposa. Porque ele falou que se ele matasse a filha, ainda bem que eu não fiz, porque quando eu fizer eu mato ela também. 2 pessoas. Eu falei, converse com a sua esposa. E ele conversou, e ainda bem. Mas às vezes eu ouvi alguém falando, aquele irmão é uma bênção, meu. Tudo bem. Passe uma noite na casa dele que ele vai falar para você o que ele tem vontade de fazer. Eu não estou para julgar, mas veja, só quero que você contextualize que não é o que nós vemos. Deus corrige Samuel. Quando ele vai ungir aquele que será o rei de Israel, o novo rei de Israel. E ele vem os filhos de Jessé, vem o primeiro, ele falou, é esse cara, olha o porte físico desse cara. Meu, esse cara tentou, ó, a cabeça dele está certinho, a coroa. E Deus fala, não é esse. E vem outro, e outro, e outro, e quase que finaliza em 7, né? E quando vem o 7º, então Samuel diz, é esse, agora eu compreendi o que Deus quer falar comigo. Não falou nada disso, tá, gente? Eu que estou falando aqui, tá? Só estou conjecturando. Então Samuel deve ser esse, porque 7 é perfeição, é o 7º. Eita, Deus, o Senhor é tremendo. Deixou para o 7º, aí Deus fala também não, ué, o que está errado? Hoje é todos estão aqui? Não, ainda tem um mais novo, o caçula está lá no campo, manda chamar. Vê se você compreende. Às vezes a gente julga sim pela aparência, tanto no sentido positivo como negativo. E o espírito de religiosidade, ele... Jesus amado, agora eu vou correr. Uma hora só não dá, paizão, tem que ser pelo menos 3, viu? Fica à vontade, olha que eu fico, hein? Cuidado que eu fico. Eles falaram para mim lá na rede de homens, fica à vontade. Não, mas se deixar eu vou até meia-noite. Não, tranquilo, eu fui até meia-noite. Veja, o espírito de religiosidade, ele age de uma maneira tão silenciosa, que quando ele age na vida de um cristão, ele tem todos os comportamentos que você vê visíveis de um cristão. Mas ele tem um espírito de religiosidade agindo. Ele promove um senso de justiça, gente. É uma das coisas que você tem que entender, que ele promove um senso de justiça, que o que eu estou fazendo está certo, está agradando a Deus. Eu venho de um tempo, quando nós começamos a igreja, o irmão passou na casa do outro irmão para ir visitar uma igreja, eles mesmos contando, os dois contando, e eu ouvindo, falando assim, passei na casa desse miserável. Já começou a história assim. Passei na casa dele, cheguei lá, a mulher e ele se pegaram numa briga tão terrível. Cada palavrão, eu falei, ainda bem que eu vim aqui, que eu chamei o irmão para ir na igreja. E foram para uma igreja, não lá onde eu estou, foram numa igreja. E não porque seja pior, é a igreja de Cristo. E aí o irmão que tinha brigado e falado todos aqueles palavrões, o que estava à frente do dirigente falou, irmão, está aí. Aí o outro falou, eita, deu ruim. Falou, irmão, fica no óleo, que Deus falou que o irmão vai pregar. Eles contando, que santidade, irmãos.
O cara deu uma aula como é que você deve tratar a esposa. Espírito de religiosidade. Espírito de religiosidade. Fazendo a função do urubu que levou o alimento lá. Eu, até com relação à palavra, se pregou e foi bíblico, amém, ela vai fluir. Mas fazendo a função de urubu que alimentou o Elias. Não valia para nada, era urubu, corvo. Mas levou tudo direitinho, não provou e não degustou de absolutamente nada. Porque uma coisa é o condutor e outra coisa é o alimento que ele conduz, mas deixa isso para outro momento. Ele age tão silenciosamente que às vezes a pessoa nem percebe, ela nem aceita. E qual que é a função do espírito de religiosidade? É, na verdade, bloquear todo o processo de arrependimento. Porque se você se arrepende, ele sai. E aí você tem paixão pela presença de Deus. Eu trabalhei na Sabesp e me colocava nos piores lugares. Eu entrei numa comunidade e tudo bem, sem problema nenhum, não tenho medo de nada. Então eu era leiturista, né? Foi um emprego que Deus falou, eu vou te arrumar um emprego, mas eu vou deixar você vai ter que suportar, porque de lá eu vou transformar numa porta grande. Eu falei, amém. Só não sabia que era uma porta tão pequena. Andava demais, e aí a pessoa me deu um serviço, os piores vinham para mim. Eu nunca reclamava, ele falou, e aí, ficou satisfeito? Fiquei demais. Não vou reclamar para esse camarada. E aí então eu entrava numa comunidade e daqui a pouco, quantas e quantas vezes eu só tinha um vale transporte na época, para voltar para casa. Quantas e quantas vezes eu estava lá e daqui a pouco estava algum, está sofrendo, louve, não sei o que, louve. Então, Jesus, é louvor, já estava aqui, se for culto eu vou parar um pouco aqui. Porque isso é paixão pela presença. E quando nós temos paixão pela presença, tudo que não nos leva à presença de Deus causa repugnância. Deixa eu continuar aqui. Segunda coisa que o espírito de religiosidade faz, ele muda a nossa paixão de Deus, colocando então o cristão na neutralidade. Sabe, olha lá, ele muda a nossa paixão por Deus, ele coloca o cristão na neutralidade. Se der, deu, se não der, não deu. Se der para ir, eu vou, se não der, eu não vou. Aí eu já ouvi muitas pessoas, é incrível o que Deus faz na vida de um novo convertido, gente. Eu ouvi um pregador, não vou citar o nome, mas ele falou assim, numa reunião bem de liderança, ele disse assim, ó, se tem uma coisa que eu não gosto, é crente velho. Ele falando. Aí eu já me senti ofendido, porque eu sou crente velho. Né? Não fiquei ofendido, não. Ele falou, é crente velho. Eu gosto. Aí ele foi explicando, eu concordo com ele, a segunda parte, que o novo convertido, ele recebe uma unção. Você já viu como é o novo convertido? Ele nos procura, não é pastor Pedro, ele nos procura na igreja, tem alguma coisa para fazer, se tiver banheiro para lavar, ele se sente bem fazendo as coisas, porque ele tem paixão pela presença. É por isso que é necessário voltar mesmo para o primeiro amor, não é? Porque ele sente tão bem fazendo, ele não falta no culto. O crente velho já está cansado até, muitas vezes, até dar um glória a Deus, mas o novo convertido está glorificando, está aplaudindo, está subiando, está pulando, está dançando, não falta em nada. Veja, mas o espírito de religiosidade, ele coloca, muitas vezes, o cristão na neutralidade. Eu vejo muitos cristãos que eles têm medo de falar a Bíblia, a verdade da Bíblia. Esses dias alguém falou, como tudo está caminhando, vai ter que tomar muito cuidado, não vai poder mais falar, cuidado, não vai poder mais falar do homossexualismo afeminado, não vai poder falar disso. Por que eu não vou? Porque senão vai ser preso. Então vou falar. Se eu for preso, eu vou falar lá na cadeia também. Qual é o problema? Quem tem paixão por Cristo não fica em cima do muro, na neutralidade. Não é para ofender ninguém, não é para brigar. Mas quem tem paixão de Cristo, mostra o Cristo vivo para um mundo que está sedento, que está dentro de nós. E o espírito de religiosidade, ele faz isso, ele promove o senso de justiça, baseado numa vida aparente, gente. Crente de verdade, aparente. Cega para uma real condição espiritual.
A pessoa já não acha certo aplaudir, glorificar, aleluiar, né? O Alex, aleluiar. Aí não fica nunca aleluiado, né? Não acha certo isso, não acha certo aquilo. Espera lá. O espírito de religiosidade te transforma em um Deus. Porque agora você quer controlar aquilo que não é para você, mas é para Ele. É um perigo, ele te coloca na neutralidade. E tudo que a pessoa que está na neutralidade, absolutamente tudo que ele faz, parece sacrifício aceitável. Graças a Deus, esse mês eu dei meu dízimo. Graças a Deus que você deu seu dízimo. Meu irmão, você não quer dar, não dá. Problema seu. Porque você não está dando, você está devolvendo. Tudo que ele faz. Quer ver só uma coisa? Na semana eu fico muito cansado. Mas domingo, pelo menos, a maioria dos domingos eu vejo como se isso fosse uma obrigação. Louva. Olha lá o senso de justiça. Hoje eu louvei. Todos os dias eu louvo. Tem gente que acha que porque louva vai para o céu. Tem gente que acha que porque jejua vai para o céu. Tem gente que acha que porque ora vai para o céu. Todas essas coisas você deve fazer. Mas se o espírito de religiosidade estiver operando, é possível que você faça todas elas, mas que não seja aceitável por Deus. Não sejam aceitas por Deus. Tudo isso nós devemos fazer. Mas Ele te coloca na neutralidade para que você continue agindo e entendendo. Deus ficou feliz com o louvor que eu apresentei. Deus ficou feliz com a minha presença na igreja hoje. Que é isso? Veja. Coloca para mim Salmo 51, 17. Eu vou finalizando. E eu vou adiantando, vou lendo aqui. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Gente, você quer agradar a Deus? Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Não significa que quando desce uma lágrima, você está com o espírito quebrantado. Eu às vezes choro até quando acerto a martelada no dedo, e não significa que estou cheio do Espírito Santo naquele momento. Eu estou irado com o martelo. Mas, presta atenção, os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus. Não desprezará. Olha o que Deus está falando conosco nessa manhã. E como terceiro subtópico, para eu adiantar, o espírito de religiosidade, ele cega as coisas espirituais. A gente deixa de ter o discernimento que vem do alto que deveríamos ter. Lembra da Maria? Por que eu usei esse texto? Porque ela estava conversando com um anjo, gente. Você viu que ela não se surpreendeu, não assustou, ao nível daquela mulher que ela tinha com Deus. Ela conversa com o anjo, está tudo certo. Às vezes a gente tem uma certa restrição, não é, na verdade, um bloqueio, não sei qual que é a palavra, mas às vezes a gente tem uma dificuldade de discernir que é Deus que está falando. Tem muitas vezes gente na igreja que nunca ouviu a voz de Deus. Eu perguntei um dia desse para uma irmã, ela veio me contar uma história, eu falei, depois eu vou te contar a história já, no término da história eu perguntei para ela, você já ouviu Deus falando com você? Ela falou, ainda não, apóstolo. Incrível como você ouve o diabo falando com você. Não, porque o diabo disse que vai fazer isso. Não, porque eu tive um sonho, o diabo apareceu. Aquilo não foi um sonho, foi uma visão que o diabo apareceu. Minha irmã, tem algum problema aí? Você tem sensibilidade para ouvir o que é do mal? Você nunca ouviu Deus falando com você, você não tem essa... Aí quando eu olho para Maria, né, deixa a irmã para lá, tadinha. Então, e aí quando eu olho para Maria, eu vejo que ela tinha uma sensibilidade, ela começa a dialogar com o anjo. Ela não está cega de tudo que está acontecendo. A Isabel diz, ainda bem, que bom que você creu em tudo o que Deus te prometeu, o que Deus falou.
Porque quando nós estamos livres, há um quebrantamento e livres do espírito de religiosidade, a gente tem uma facilidade de ouvir o Espírito Santo falando, porque ele gera o Cristo vivo dentro de nós. Querido, é uma comunicação direta, é aquele telefone vermelho, sabe, que tinha nos filmes de antigamente, quer falar com o presidente, hoje você não precisa mais, é telefone vermelho. O que eu trouxe essa ideia? Mas tudo bem. Você tira o telefone e toca lá, mais ou menos assim, sabe, se você tem o Cristo vivo vivendo dentro de você, Deus se comunica diretamente com você e você fica sensível à voz de Deus. Ouça, o espírito de religiosidade, ele cega, a pessoa não consegue identificar, não consegue discernir, retira assim todo o desejo da presença. Existe um termo, bom, no casamento, que diz que a pessoa está, estou dando só um exemplo, tem que passar no médico, vai lá no pastor Pedro, psicólogo, porque a pessoa está sem o apetite sexual, né? Mas eu vejo que na igreja tem muita gente sem apetite espiritual, porque na verdade o espírito de religiosidade já agarrou, já trancou, já sabe assim, já encarcerou, já está cega. Você pode cair, olha, pode cair não, mas pode vir muita coisa do céu, ela parece que não vê nada, não sente nada. Aqui não, gente, mas tem cultos lá que o fogo está caindo. Aqui cai também, eu estou falando da segunda parte, né? Espera lá, tem que me explicar bem. Mas o fogo está caindo, é um mover tão sobrenatural. E tem uns camaradas que eles estão assim. Aqui não tem isso, só lá. Emborrachado, que chama o nome. Lá a gente chama de ventilador, fica assim. Olhando tudo que está acontecendo, não se move. A gente fala que é crente ventilador. Ai, Jesus. Sabe por quê? Não tem discernimento do mundo espiritual. Deixa eu te falar uma coisa. São ricos de espírito, não é verdade? Eu vou fazer aqui, traçar um paralelo para finalizar. São tão ricos de espírito, são tão santos, né? Que às vezes a gente chama uma ministração para frente, tem aquele que nunca vai, porque a vida dele está excepcional, está arrebentada. Mas ele entende que não precisa. Irmão, eu estou imaginando essa cena no céu. Eu estou imaginando essa cena no céu. Nós lá no céu. Jesus. Como eu quero correr aos pés de Jesus, me prostrar, agradecer, falar tantas coisas com Ele. Eu não acho que lá no céu vai estar o irmão. Mentiram para mim lá na terra, hein? Falaram que o céu ia ser um negócio tão legal, ia ter hop high, ia ter tanta coisa legal. Ai, querido. Nós temos que viver um pouquinho do céu aqui. A presença tem que fazer parte da minha paixão pela presença. Eles são tão ricos de espírito, eles são tão santos, tão cheios de Deus. Não é o meu caso e não é o seu. Nós somos pobres de espírito. Eu sou pobre de espírito, irmão. Eu sou. Você também. Sabe por quê? Quando eu pego essa palavra pobreza, ou pobre de espírito, conforme o Salmo, aliás, Mateus, né? Mateus 5:3, coloca lá para mim. Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito. Porque pobre, eu traço um paralelo de necessitado. Eu sou necessitado do Espírito. Mesmo depois daquele culto que caiu fogo, eu saio da igreja e ainda continuo querendo mais. Eu preciso de mais. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram,
porque serão consolados. Deixa eu te falar uma coisa já para encerrar. O espírito de religiosidade vai te manter com características cristãs. E na verdade, você talvez não esteja agradando, não é você especificamente, nós estejamos agradando a Deus. Mas quando eu permito, quando tem um quebrantamento, eu permito que o Espírito Santo, quando eu digo a Ele, a Deus, sou teu servo, faça em mim a tua vontade. Veja bem, eu fico como uma terra fértil para gerar o Cristo dentro de mim. E sabe, vou voltar traçando um paralelo e finalizar com Maria. Aonde você for, Ele vai se revelar. Você não precisa. Lógico, nós vamos pregar o Evangelho porque nós estamos apaixonados. Mas eu sei, mas nenhuma palavra é mais forte do que o seu testemunho de vida, do que o seu comportamento. Às vezes eu me calo, como foi o caso desse rapaz, porque o Espírito Santo disse: não fale nada. E eu não falei. No dia seguinte, sabe quem passou na frente de casa? O dono do lugar que faz o gesso, o tal do macumbeiro. Aí eu estava lá, ele gritou: ô pastor, pernambucano, voz bonita, ô pastor, tá terminando aí, pastor? Aí eu abri o portão: entra aqui, querido, vem ver. Olha como Deus é bom, vem cá. Estou todo quebrado, moído de trabalhar. Pastor, mas está ficando bom, hein? É porque o nosso Deus é bom. Ali Deus falou: agora você fala. Para Ele você fala. Você está compreendendo? Ele estava com uma garrafa de refrigerante, meia garrafa de refrigerante. Ele colocou no móvel lá que estava coberto lá. Passou a mão na parede, ficou bom demais. Eu comecei a falar de Jesus, as lágrimas descendo. Ele foi embora, eu tive que correr atrás para esquecer até o refrigerante. Queridos, Deus quer gerar em você, nessa manhã, não biologicamente, mas quer gerar em você o Cristo vivo. Você vai sair daqui apaixonado